Salve, salve, rapaziada, tudo certo por aí? Começa agora o Racer Talk Show. Eu sou o Leandro Ramajo, meu parceiro aqui ao lado, Guido Bertoni. e hoje temos uma convidada especialíssima aqui com a gente. Fala pra nós quem que é, Guido. Hoje a gente tá aqui com a Keliane Sena, que é recrutadora de RH e palestrante Uma motivacional. salva de palmas pra Keliane Sena aí, ó. Seja bem-vinda, Keliane. Obrigada, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Legal, prazer te Bacana. conhecer. E, Guido, pergunta pra ela, aquela nossa pergunta tradicional de como começou, né? Kelly, conta pra gente um pouco da tua história, desde a tua infância, sobre a sua deficiência. E aí a gente vai chegar até os dias de hoje. Conta pra gente lá no comecinho. Legal, pessoal. Bom, vocês vão me interrompendo aí, tá bom? Porque senão, né, a gente fica aqui até amanhã. Mas, bom, eu tenho uma deficiência física, né, nas pernas. Eu já nasci com essa deficiência. Eu sou da Bahia, né, sou baiana, morando aqui em São Paulo. Que legal, hein? Da onde? Eu sou de Irecê, do Irecê. interior de São Paulo. Da Bahia. Da Bahia, isso. Bem interiorzão mesmo, terra do feijão que chamam, Se né? eu chegar em Salvador, em quanto tempo que eu chego em Irecê? 7 horas. Olha, 7 horinhas. é como se fosse longe, pra né? Marília, Bauru, aqui em São Paulo. Isso, interiorzão. exatamente, bem interior mesmo. Só tem roça, enfim, é bem terra do E aí feijão mesmo. nasce que você com uma chamam. deficiência nas pernas, no interior. Exato, aí o desafio já começa aí, né? Somos brasileiros, o desafio já começa quando a gente nasce. Mas, então, eu nasci ali já com a deficiência, né? Minha mãe, ela era muito nova e ela tinha um útero infantil. Então, por isso, né, eu já nasci ali com a deficiência, porque não tinha espaço para eu me desenvolver. E aí, as minhas pernas acabaram ali atrofiando, né? Já na barriga, né? No útero. E além disso, né, no parto, os médicos, né, na hora de fazer o parto, quebraram as minhas pernas. E minha mãe só descobriu isso 15 dias depois, como era muito interior, né? Eles não sabiam ali muito como tratar ali a questão da deficiência. Era muito novo para eles, também para os próprios médicos, né? Na época até eles nem falaram para minha mãe, né, que eu tinha uma deficiência, porque na época também era muito comum o aborto, né, por conta da deficiência, enfim. E aí minha mãe descobriu 15 dias depois, eles assumiram, né, que teve esse acidente no parto, que de fato foi um acidente. Sim. E aí, como a gente não tinha muitas condições, não tinha condição nenhuma, né, eu fiquei ali, né, sem o tratamento, né. E o que foi dificultando, o que foi piorando ali a questão da deficiência. Então, a minha deficiência, ela não deixa ali minhas pernas se desenvolverem de uma forma comum, né, como geralmente deveria acontecer. E como eu estava ali no interior da Bahia, eu fui crescendo ali, foi passando Daquele ali jeito, o tempo. do jeito que tava, você foi crescendo com a deficiência e não tinha um tratamento. Exato, não tinha. A gente tinha até uma condição de tratamento em Salvador na época, que minha avó foi atrás, né? Mas como era muito longe, a gente tinha que pagar o transporte, a gente não tinha condição nenhuma, né? Por isso até minha mãe, quando eu tinha 1 ano, veio para São Paulo para tentar a vida aqui, para tentar levar ali um dinheiro, né, para minha avó, para poder de fato correr atrás do tratamento, né? Mas como era tudo muito difícil, né, na época, não tinha de fato condições financeiras naquela época, só de fato quem tinha dinheiro, infelizmente, ainda assim, hoje em dia ainda é muito assim, né? Mas acho que naquela época era pior. Acabei ficando de fato sem nenhum tratamento, né? E fui crescendo ali, a minha mãe, era tudo muito novo E aí, pra bem todo novinha, mundo, né? você não usava cadeira. Você estava contando pra gente aqui que você não usava cadeira. Você não tinha cadeira, você foi ter cadeira bem mais velha, Bem mais velha. Então, nessa época que eu fiquei sem tratamento, né, na infância, eu só vim ter tratamento depois dos 9 anos. Nossa, você ficou ainda 9 anos. Fiquei 9 anos sem tratamento. A minha mãe veio para São Paulo, ficou tentando, né, trabalhar E você aqui, ficava mandar mais dinheiro. acamada, então... Não, assim, eu tive uma vida, assim, até para quem não teve o tratamento, eu tive uma vida até que saudável, né? Porque eu fui me adaptando, né, Criança ao meu descobre, criança jeito. normalmente quando ela tem uma deficiência, ela acaba se adaptando ao ambiente. Então a gente vê Exato. que essas crianças que não têm o braço, que acaba comendo com o pé e começa a fazer as coisas com o pé e tal. Sim. Ela provavelmente foi a mesma coisa, ela tinha um problema na perna e aí o chão era seu mundo, né? Exato. Então, a minha perna ela foi atrofiando cada vez mais, né? Porque eu não tava ali sem tratamento. E aí, quando eu chegava nos lugares, eu andava no chão, né? Eu andava engatinhando mesmo no chão. E fui aprendendo a fazer as coisas do meu jeito, né? Então, acho que até por não ter tanto conhecimento, tanta informação, eu brinco até que acho que não foi tão ruim, né? Porque a minha família até acabou me tratando como se eu não tivesse uma deficiência, sabe? A minha avó, né, que me criou até os 9 anos, me tratava assim como ela tratava a minha prima. Minha prima morou comigo também, né, até os 9 anos. Então,
era ali como uma irmã. Então a gente era tratada de igual para igual, né? Lógico, algumas coisas eu não conseguia fazer, que era uma limitação física, mas eu não sentia dor, né? Eu conseguia, até entrei lá numa escolinha de dança de rua, fazia balé do meu jeito, mas eu fazia. Então tudo que eu tinha que fazer, eu adaptei pro meu jeito. Perfeito. E aí o corpo ele vai se acostumando, a pele vai ficando mais grossa, né? Já não cria ferida na hora de andar no chão. Exato. Tanto que tem uma galera que tem sequela de pólio, eu conheci na época do basquete lá, eles se recusavam a usar cadeira, eles usavam skate. Então o cara ia no meio da rua com skate e ele ia com skate. Eu já vi amputado também, das duas pernas, com skate também. Porque não usa cadeira, ele fala que a cadeira é limitante, né? Sim. E aí com quantos anos você começou a andar com a cadeira de fato? Então aí eu fiquei até os 9 anos, né, lá na Bahia, no interior. Aí minha mãe foi lá me pegar, a gente veio para São Paulo. E aí sim eu fui começar a ir atrás de um tratamento e entender o que eu tinha, né? Porque até então, até os 9 anos, eu só sabia que eu tinha uma deficiência, mas ponto, né? O que era, por quê, até onde eu poderia chegar, nada disso eu tinha visão, né? E aí, chegando aqui em São Paulo, a gente começou a correr atrás, de fato, de tratamento, né? São Paulo capital, ou vocês vieram direto para Santos? Não, eu vim para Baixada, né? Tá. Primeiro, eu morava na Praia Grande. E aí, comecei a passar em vários médicos, né? Para poder, até os médicos descobrirem o que eu tinha. Como eu já tinha 9 anos, né? Não era só bater o olho e falar, você tem isso. Diagnóstico tardio até, né? Sim, bem tardio. Aí eles até falam que se tivesse sido um pouco antes, talvez a minha qualidade de vida, não que eu andasse, né? Sem nenhum apoio, mas a qualidade Kiliane, até da infância seria melhor. E lá na Bahia, você teve também acesso a ir para outras cidades nesses 9 anos? Ou você ficou sempre mais direcionada a Irecê, né? Isso. Não, eu cheguei aí em outras cidades, mas tudo lá, né? Mas, por exemplo, você dá aquele passeio turístico que a gente vai para Salvador. Sim. Não, eu cheguei a vir para São Paulo para visitar minha mãe, né? Que minha mãe morava aqui. Então, eu cheguei a vir para cá algumas vezes, fui para Belo Horizonte também para poder vir para São Paulo. E aí eu tinha cadeira na época lá, né? Que era uma cadeira de hospital, né? Que é aquela cadeira bem pesada, né? Muita gente não sabe, mas que é bem difícil de você andar com ela, né? Porque ela, de fato, não tem uma qualidade ali, né? Ela que serve a gente precisa. ela serve pra te dar um apoio dentro do hospital. Né? É um apoio rápido, né? Não é pra você andar todos os dias e ficar 24 horas sentada nela, né? E aí, na época, quando eu fui crescendo, arrumaram essa cadeira porque não dava mais pra minha avó, né? Ficar me carregando no colo. Aí eu usava a cadeira só na rua, né? E aí, quando eu chegava nos ambientes, até no mercado, às vezes, eu ia pro chão e ficava andando no chão. Então, pra mim, era, de fato, melhor. Eu nem queria usar cadeira, né? Que nem você comentou que tem gente que, às vezes, não quer utilizar. E não é por rebeldia, por nada disso. Tem gente que fala, né? Mas você não quer usar por quê? Vou fazer uma pergunta leiga, claro. Tá? No seu caso, no caso foi uma paralisia, né? Então, atrofiamento, né? Foi uma má formação. Má formação. Isso, uma má formação na gestação, né? E aí em momento algum desse período você utilizou também a utilização de muletas, você chegou a fazer? Ou não era possível? Não era possível, porque imagina, eu era toda, assim, minhas pernas totalmente atrofiadas, assim, né, viradas pra trás, eu andava engatinhando mesmo, então uma muleta ali não ia ter condição também. Né? Sim, mas fica tranquila, tá? Que não tem como, às vezes, imaginar, né? E de fato, como a gente não tinha acesso a um hospital, então nem a muleta não é uma possibilidade, nem se fosse, acho que a gente chegaria nessa possibilidade, entendeu? Porque não tinha nenhum médico acompanhando, não tinha nenhum acesso mesmo sobre a deficiência, sabe? Então a gente nem sabia que deficiência que era, né? Então, de fato, era muito limitado, sabe? A questão da informação, né? E é muito louco isso, né? Como bacana, porque quando as pessoas não sabem, às vezes, mas quando a pessoa fica deficiente, mesmo que você esteja numa cidade grande, lá no caso está numa cidade do interior, mas mesmo na cidade grande você não tem o acesso. Você não tem informação. Então, às vezes, você precisa ir num hospital especializado, como a ACD, por exemplo, o SARA, que são hospitais de referência, e lá eles te encaminham o que você tem que procurar, para onde você tem que ir, porque o caso dela ele é muito extremo por ela morar numa cidade muito longe. Mas isso aconteceu comigo também, que morava no meio do centro da cidade, né? No centro da Baixada.
eu também não tinha acesso a nada, minha família também não sabia nada, então a gente não tem, né? Essas referências de verdade. como é Fica que é. despreparado para uma situação. Você não tá pronto, não tá você pronto. vai ter que viver pro resto da vida. Você Exato. Mas até tava falando, né, que acho que a falta da informação foi bom, porque como a minha família me tratava de igual para igual, os meus amigos, a escola, então tudo era de igual para igual, assim, E sabe? aí você começou lá em Irecê mesmo? Em Irecê, fiz todo a escola, né, o ensino... Quantos habitantes tem lá em Irecê? Nossa, me pegou, Ah, viu? Não sei. É uma cidade pequena. É pequena. Vamos dar um Google aí pra saber. Não, beleza, só curiosidade. Depois quem quiser dá um Google pra saber pesquisa aí, vamos lá, Irecê hoje. Gente, eu sou de humano, eu sou dos números. Eu vou procurar enquanto vocês estão falando aí. Boa. Eu sou curioso. Mas é bem pequeno, assim. E acho que não só da questão do tratamento de igual, mas acho que até a questão do preconceito eu não tive contato na infância. Por mais que tinha situações, eu não enxergava como, sabe? Sim. E eu acho que isso pra mim na infância foi bom, porque eu não estava 73 preparada. mil, viu? Desculpa. 73 mil hoje, 524, isso em 2020, que foi o nosso último censo por causa da pandemia. Sim. Não que faça tanto tempo assim que ela foi criança, mas faz um Exato, tempo. Curiosidade, né? Tempo, sim. Mas criança normalmente tem isso, né? Quando a criança acostuma com uma realidade, ela realmente não tem preconceito, ela não vê diferente. Exato, sim. E aí você estava se locomovendo ali rapidinho pelo chão e tal, para eles era muito normal, né? Sim, Ficou muito comum. Eles também estavam acostumados e habituados com isso. Mesmo, com certeza, tinha situações quando eu olho para trás hoje, que, era preconceito, mas eu nem sabia, né? Nem parava a pensar nisso, né? Exato. E acho que para mim, na infância, para todo mundo, né? Ninguém gosta de ter ali, sofrer algum tipo de preconceito. Eu acho que, como eu não tinha essa consciência, eu tive uma infância muito tranquila nesse sentido, sabe? E eu acho que eu agradeço, porque acho que eu não ia ter maturidade. Como eu não tinha informação, nem sabia que deficiência que era, o porquê, né, que isso tinha acontecido, acho que talvez eu não saberia lidar, né, com isso. Sim, não teve aquele tempo de não se conformar com o que estava acontecendo, né? Não precisou. Exato, era a sua as coisas só foram acontecendo. A sua vida era assim, a sua vida, você foi criada dentro da sua realidade, era essa, ela não teve outra realidade, né? Sim. E aí você veio para São Paulo. Vim para São Paulo e comecei a passar por vários médicos, né? Passei alguns médicos aqui em Santos, né? Passei aí, fui encaminhada para a CD, e aí lá na CD eu lembro que eu entrei numa sala e tinha, tipo, mais de 20 médicos, assim, para poder avaliar, para poder tentar entender o que estava acontecendo. E, tipo, meio que eu era um piloto deles, assim, sabe? Para poder tentar entender. E aí descobriram que a minha deficiência é uma má formação, né? Que aconteceu. Eles falam que poderia ter acontecido também mesmo não tendo útero infantil, porque minha mãe tinha um útero infantil, não por conta da idade, isso acontece em algumas situações, né? Mas porque, enfim, teve a má formação mesmo, né? Que aconteceu. E o nome da deficiência é artrogripose. Artrogripose. Isso, esse é o nome. Que é a má formação que dá nas pernas. Geralmente, essa deficiência dá também nos braços, né? Na parte superior. Mas em mim, graças a Deus, só deu nas pernas, porque aí dando nas mãos também, aí é mais uma limitação, né? Mais uma coisa que você tem que aprender ali a lidar no dia a dia. E aí comecei de fato todo o tratamento, né? E aí os médicos falaram que eu tinha que de fato fazer uma cirurgia para poder ter uma qualidade de vida melhor e conseguir ali no futuro até, né, profissionalmente, né? Pensando também em filhos, se eu quisesse ter, que seria melhor eu fazer esse tratamento, né? Eu não queria, tá? Na época. Na verdade, eu nunca quis, né? De fato, ir atrás de um tratamento. Eu tive que ir porque a minha condição já estava muito limitada, a minha coluna já estava começando a ser prejudicada. E a minha mãe também queria respostas, queria também uma qualidade de vida melhor, até saber até onde eu poderia ir, se era possível ou não, né, eu andar. E aí fomos atrás, e aí eles, né, comentaram que eu precisava fazer. Então foi bem difícil para mim, acho que essa questão eu estava ali na adolescência, estava ali com 10, 11 anos, né? Passando por aquela situação de nova descoberta, sabe? Descobrir a deficiência, aí falando que a cirurgia, lógico, tem troca risco. De cidade, né? Tanta... Sim, exato. Deixei minha avó lá, né? Que minha avó que me criou, minha avó não quis vir, ficou lá. Mas, enfim, decidimos fazer, não tinha meio que muita escolha ali. Não te deram opção. Exato, não me demos, não deram opção. De fato, eu tinha que fazer. E fiz a cirurgia, então eu fiquei com a gaiola, né? Coloquei a gaiola, fiquei por 1 ano. E aí a gaiola, ela serve justamente para poder desenvolver ali a minha perna, né? E deixar a minha perna esticada, né? Como a minha perna é hoje. Então ela fica totalmente esticada o tempo inteiro. Porque ele falou, olha, ou você vai ficar com a perna dobrada para sempre, ou você vai ficar com a perna esticada para sempre. Sentada em cima dela.
Dobrada eu como ficava em dizem, cima. dobrada em cima dela. Isso, eu ficava em cima, Tá. né? Então, de fato, era muito limitante, né? Porque, apesar de eu conseguir subir escada, por exemplo, com ela dobrada, a minha coluna estava sendo prejudicada, eu estava ficando mais torta, né? Mais torta ainda do que eu já estava, né? A minha mão também, né? Eu tinha muito calo na mão de andar no chão, né? O meu pé tinha uma pele bem grossa também, e era bem machucada, Se tinha você um deixa a sua perna calo. voltada para trás, você sentada em cima da sua perna, isso ia te dar um monte de problemas de Sim. mobilidade, né? Na Sim. própria perna. Exato, exato. E aí eu coloquei a gaiola, foi bem difícil, porque a gaiola é muito dolorosa, né? Dói muito. Eu perdi 8 quilos em um mês, porque eu não comia, né? Não conseguia comer, não conseguia dormir, sentia muita dor. E a gaiola, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ela tem aqui, são ferros que entram aqui, né? De um lado e saem de outro, na perna inteira, né? E tinha alguns ajustes para minha mãe fazer, né? Diariamente, para poder esse ferro, ele ir ajustando e minha perna ficar esticada, né? E era aquela chave Que é o mesmo. mesmo- de roda, chave de chave roda. L? É. Chave L que falam, né? Chave ali. É a mesma utilizada para a gaiola para quem tem também fratura exposta. Pra quem Isso, tem... essa mesma gaiola, né? Que ela fica externa, Ela né? pra- Não é pino, é Para gaiola. um caso de atrofia como o seu, também foi o mesmo. O mesmo, exato. procedimento. Mesmo já Imagina. estando tão crítico, né? Porque ele falou, olha, toda cirurgia tem riscos, né? Podia dar certo, podia não dar certo, mas a gente tinha que tentar alguma coisa, né? E era muito doloroso, porque minha mãe tinha que apertar, dar 2 voltas todos os dias, em 6 parafusos. E aí, conforme ela ia dando a volta, o parafuso ia fazendo isso aqui no meu osso, né? Esticando o osso. E aí Até você minha perna ficar gritava e assim. sua mãe entrava em desespero e Exato, mesmo assim é. tinha que fazer. Exato, sim. Não tinha muita opção. Aí eu fiquei 1 ano sem estudar, me afastei da escola. Então, por isso que foi muito difícil E pra essas mim. dores você tomava algum remédio para Tomava muito amenizar, como se remédio. fosse não sei lá, um tramal, alguma coisa assim desse. Até no dia lá da cirurgia, né, quando eu fiz, tomei morfina na coluna, né, e gritava de dor, não adiantava nada. Então foi bem assim, eu acordei, né, eu lembro que eu acordei assim na sala com minhas pernas muito pesadas, né, imagina, minha perna era levíssima, minha perna ainda é leve, porque ela não se desenvolveu da forma como deveria, então a maior parte do meu peso tá no tronco, né, e acordei com aquele peso gigantesco nas minhas pernas, né, ferro puro que é aquele negócio, né. E, enfim, então foi muita dor, foi muito doloroso. Acho que não só a questão física, né? Mas também de me afastar da escola. Eu tive que parar de dançar, fazer dança de rua, fazer balé. Então, aí sim eu tive que reaprender a fazer tudo de novo, né? Então, acho que uma pessoa que geralmente tem um acidente, que fica ali com a deficiência depois, né, de algum acidente, acho que foi esse momento pra mim, sabe? Porque eu nasci... Pra mim foi tudo, né, tranquilo, porque eu aprendi a fazer as coisas do meu jeito. E aí, neste momento da cirurgia, eu tive que reaprender a fazer tudo. No fim das contas, você se tornou deficiente após os 11 Sim. anos, quando Exatamente resolveram mexer isso. na Eu sua nunca tinha deficiência. pensado nisso, mas exatamente isso. Ela se tornou deficiente depois da cirurgia porque mexeram na condição que ela tinha. Exato, exato. E pra mim tava tudo bem, sabe? Eu conseguia fazer tudo, sabe? Eu namorava já, eu sempre fui, né? Desde namorinho de escola, né? Tinha amigos, eu tinha uma vida social muito ativa. Então, assim, pra mim tava tudo bem, eu não entendia por que eu tinha que fazer aquilo, né? Mas, lógico, hoje eu entendo, né? Com a maturidade, depois de ver tudo que eu consegui evoluir, hoje eu entendo, mas foi bem, bem difícil, assim. Mas, assim, o ser humano, ele se acostuma com tudo, né? Sim. Você falou da dor, né? Se adapta. Que eu gritei, eu acho que nos 3 primeiros meses, assim. Depois eu falava pra minha mãe dar mais voltas, tanto é que eu fiquei menos tempo com a gaiola do que eu deveria ficar. Caramba. Porque ela, dá 2 voltas, dá 4 voltas aí. Fechava o olho e ela dava 4 voltas, né? E aí o médico depois até falou, vocês são loucas, né? Não pode fazer isso. E nós fizemos, e eu fiquei 1 ano sem lavar minha perna, também uma outra curiosidade, porque eu não conseguia, doía muito, porque estava esticando muito a minha perna, né? E eu fiquei 1 ano sem lavar e, graças a Deus, não tive nenhuma infecção. E tudo era muito sensível. Tudo era muito coisa, né? sensível, sim. O toque da água, por exemplo. O toque do da água chuveiro, doía. aquilo ali já teve. O toque da água era doloroso, porque tava esticando, né, muito a pele. Então, assim, minha mãe, lógico, higienizava ali perto dos parafusos, né, onde saía ali, então limpava, passava soro. Não mexer no resto E dela, aí, não. assim, você ficou. O último dia que você ficou com a gaiola, conta pra gente aí. Como é que foi essa sensação de ter que tirar e parar de sentir dor, né, meu? Então, assim, eu até, como eu comentei, né, acho que o ser humano, ele se acostuma com tudo. E Deus é muito bom, né, eu acho que eu me acostumei com a dor. Até nos últimos meses, eu tava até dançando já com a gaiola, mas ficava batendo bunda lá com as minhas amigas, né, dançando. Porque não é que eu não sentia dor, eu sentia, mas eu já já estava acostumada, de fato, com a dor, sabe? Então, até depois eu voltei a comer, né, voltei ali, ainda não consegui voltar pro meu peso, porque eu não tava fazendo também, né,
Não estava no meu normal, né? Ainda sentia dor, né? Não dormia direito, tomava muito remédio, né? Isso mexia também com a questão do estômago, Sim. né? Não só a questão da dor. Mas acho que o último dia, assim, também acho que era muita ansiedade, assim, muito medo também de não saber ainda o que estava pela frente, né? Porque até então a gaiola era só uma parte do tratamento, né? Eu ainda ia ter que fazer muita fisioterapia, como eu fiz, então... no último dia eu tirei, então eu lembro que eu estava com medo da cirurgia, porque era uma cirurgia muito extensa, né? E ainda depois eu senti dor, porque eu lembro que no primeiro dia que eu tirei a gaiola, minha perna estava imunda, né? Imagina, eu estava crocasca de sujeira. É nojento falar, mas assim, crocasca na minha perna, porque eu não lavava. E eu fiquei um dia no hospital só lavando a minha perna. Só os enfermeiros lavando a minha perna inteira. E eu senti muita dor também. Porque, né? Já estava sensível por conta da cirurgia, enfim, aí minha perna já estava ali, né, esticadinha, reta. Aí passei dessa fase, aí comecei a fazer fisioterapia, aí ficava lá na ACD, né, a ACD é um presente, assim, acho que para muita gente, né, porque eu fiz todo o meu tratamento lá. É um mundo, né, um mundo lá dentro. Você ficava em dias... Fiquei morando lá. né? Morei lá por, 3 meses, vinha para casa só no final de semana. A minha mãe também, né, minha mãe na época teve que parar de trabalhar para poder me acompanhar. É uma reabilitação mesmo, o ACD, a Sara, né, é até bacana falar, porque... Sim. As pessoas falam de ajudar instituições, mas a ACD é uma das instituições que eu vejo que tem o maior valor de ajuda por conta disso, porque as pessoas moram lá. Pessoas Sim. que nem a Kelly e outras que eu conheci, eles moram na ACD para poder fazer a reabilitação. Porque a ACD ela não é um hospital, ele é um centro de reabilitação. Então você não vai lá para você curar uma doença, você vai lá para poder aprender a viver com a sua deficiência. Porque quem entra na ACD não vai voltar a andar. Vai ser deficiente, você vai aprender a ter uma qualidade de vida, a viver. E a Kelly, ela seguia um outro rumo, porque ela, quem ela falou, ela vivia normal. Então ela não tinha uma referência de deficientes, né? Sim, eu até me emociono, viu, falando, porque assim, a ACD foi um presente de fato. Se não fossem, eles, assim, eu não tinha condição ainda, né? Mesmo a minha mãe passando anos trabalhando aqui, quando ela me pegou, né, pra vir morar com ela, a gente ainda não tinha uma super condição ainda, mas que ela teve que parar de trabalhar, né? Então, assim, as cirurgias que eu fiz foram tudo pela ACD, né? Todo o tratamento, né? A internação que eu fiquei lá, a reabilitação, fisioterapia, tudo, eu não paguei R$1. E vou te falar, a qualidade de vida dentro da ACD é impressionante, né? Sim. O almoço, desde a comida até o tratamento das pessoas lá, dos enfermeiros, é impressionante. Parece que você está num hospital de luxo, né? Sim. Dá a impressão que você está num hospital de luxo, é impressionante, é e maravilhoso. Todo mundo, assim, é tratado de igual para igual, assim, sabe? Porque, né, tem gente lá que tem plano de saúde, que consegue ali custear. E eu lembro que eu fiquei na sala de uma menina que a mãe trabalhava na Globo, que ela tinha condição, né? E lá como é que funciona, assim, vocês... vocês fazem alguma... vocês telefonam e fazem um cadastro. É um cadastro. E aí vai chamando por etapas ou por tipo de situação mais emergencial. Como que funciona? Uhum. Então, eu lembro que eu fui encaminhada, né? Eu passei por alguns médicos aqui em Santos, né? Na Baixada. E aí vários não triagem, não né? descobriram. E eles encaminharam pra lá. Aí logo eu lembro, mas foi bem rápido, assim. Logo eu fui atendida e eles me convidaram pra... Me chamaram para poder passar na primeira triagem deles lá. E aí você fica lá, por exemplo, nesses 3 meses que você ficou, tem as rotinas de fisioterapia, de readaptação, e também tem a parte que você tem um lazer. Como é que funciona super. Então, assim, além da parte da reabilitação, tinha horário para tudo, né? Tinha que acordar, tinha o café da manhã, já tinha horário da fisioterapia. Acorda cedo? Acho que era umas 5h30, 6 horas. Não era tão cedo, não. É cedo? A gente pra tomar café, 6 horas. Pô, a gente tá indo dormir esse horário, né? A gente tá indo dormir, a gente tá indo deitar. É horário que a gente ia pra cama. Não tinha como discutir esse horário? Não, vamos hoje eu acho cedo também. Mas na época, né, tá com gás, era adolescente, né, ainda tava no pique. E aí eles mandavam esse cronograma pra vocês, organizar já sabia tudo, né, então tinha hidro, né, então lá eles têm a hidro, tinha a parte da fisioterapia pra poder... interna, tinha a parte da fisio externa, então assim, quando eu já estava fazendo a fisio, eu já estava andando, eu fiquei em pé, eu lembro da primeira vez que eu fiquei em pé, né, foi muito emocionante, né, pra mim, pra minha mãe. Tem também fortalecimento dos músculos superiores, tem tudo, como se fosse uma academia,
E, assim, para você poder, Sim. tipo, ter um condicionamento mesmo, né? Tem tudo, assim, tudo. E a parte também, até, não é emocional, eu diria, mas não só a parte da fisioterapia, né? Mas até para minha mãe, por exemplo, que ficava comigo, tinha ali ambientes com as outras mães para ela poder aprender a costurar. Para ela Legal. poder pintar, né? Então, para mim também, eu lembro que na época eu tive aula de teclado. Então, eu escolhia algum instrumento ó. que eu queria aprender, Legal. sabe? Então, é muito legal, assim, porque é isso, era minha casa, E né? lá Eu eles ficava também o dia tinham inteiro. várias opções de cursos de música. Várias opções, você escolhia, né? Na época eu escolhi o teclado, porque eu acho que eu não nasci muito pra música. E pra mim o teclado era um pouco mais... Você é mais ouvinte do que, mais do fácil. que Sim, musicista. ouvinte, eu sou uma boa ouvinte. Então é isso, é incrível, assim, né? Então toda a estrutura que eles E falando de têm... música aí sobre esse período, o que você ouvia de música nessa época que marcou, assim, uma música, sabe, tipo, que você fala, cara, sempre que eu Época ouço 2000, essa música, né? eu lembro muito daquele momento, daquela fase boa que eu... Teve alguma que marcou, assim, ou que você gostava, gênero musical? Sim. Acho que dessa época, eu não lembro de nenhuma específica. Eu lembro de alguns gêneros, assim, que eu escutava muito. Eu escutava muito black, né? Que acho que estava na moda ali do 2000. Os Akon da vida. Akon, nossa, assim, minha mãe Nelly ama. Furtado. Exato, exato. Legal. Eu tenho muita música da infância, assim, porque a minha avó, ela ama Amado Batista, né? Eu tava até ouvindo ontem, e aí sempre que eu escuto, assim, me remete, de Tua fato, avó. a minha avó, a minha infância, que ela gostava muito, né? Teve um show recente aqui do Amado Batista, em Ah, Bertioga, teve? lotado. Nossa, Mas imagina. ele enche. Mas lota- ele enche, Amado ele Batista é- Bomba, enche, né? A galera gosta. Cara, ele é Tem pau os a pau com o fãs, Roberto é. Carlos, Pô, cara. Ah, minha mãe iria, com certeza. Sério mesmo. Minha mãe iria com certeza, eu iria também, porque... É muito legal. Mas a música é muito boa, né? Então essa aula que eu tive foi bem legal, esse primeiro contato. E aí você sai da ACD, aí você vem pra Santos, aí pra morar já depois do tratamento da ACD. E aí conta pra gente um pouquinho da tua história, que aí você foi com 15 anos, você fez toda a rotina de escola, que a Kelly, ela fez toda a rotina de escola, e aí você foi pro campus. Isso, então, depois que eu tive ali a questão do Aí tratamento, começa a formação profissional. voltei para a escola, né, que eu tinha ficado parada. Então, assim, sempre estudei também em escola pública, né, assim, acho que eu tive um pouco de sorte que as escolas que eu fui não tinham, assim, a limitação física, então não eram escolas que tinham escada, né, então eu conseguia ali ter um acesso fácil. Em Santos. Em Santos Sim. e na Praia Grande também. Tá. Até mesmo em Irecê, tá? Na época eram escolas, assim, térreas, né, então não lembro de ter tido nenhum impeditivo físico mesmo, sabe? E aí eu comecei, né, a querer trabalhar, já estava ali com 14, 15 anos, já estava andando, né, de muleta. Aí hoje eu consigo andar de muleta graças ao tratamento, consegui ter uma condição de vida ali melhor. E comecei a ir atrás de trabalho e descobri o campus, né, que eles estavam ali O com famoso projeto. programa de Jovem Aprendiz. Isso. Então, o primeiro projeto ali para contratar uma pessoa com deficiência, né, um jovem com deficiência. Só tinha você de deficiente, Só né? tinha Quando eu você fui entrou. a primeira. Na época eu fui a primeira e era a única naquele momento, né? E foi incrível, assim, descobrir, né, o campus. Eu cheguei a fazer alguns outros cursinhos também, preparatórios, né? Tipo, auxiliar de informática, que era bem comum na época. E descobri ali, fui até o campus, fiz a inscrição, né? Passei, comecei a fazer o cursinho deles ali de 3 meses. E quando eles estavam com esse projeto, eles já estavam ali com a estrutura montada para receber uma pessoa com deficiência, né? Então, essa fase ali foi tranquila, até porque eles já estavam preparados, né? Com toda a questão física, até com a questão dos professores, para poder lidar, né? Para poder entender a questão da deficiência. Então, foi uma experiência bem marcante. E aí você já vai para o teu primeiro emprego numa multinacional. Que ano foi isso? Isso foi, eu estava com 15 anos, eu tô com 28... Foi em 2000 e... 2000 e pouquinho. 2000 e pouquinho. Lá vai fumaça. Coisa. Vamos trocar de... E aí você foi trabalhar, aí você isso foi antes de começar a faculdade, você já foi trabalhar lá no Isso. setor que você queria ou você foi aprendendo trabalhando em várias áreas lá dentro? Eu fiz a primeira entrevista, que era na área de recursos humanos, né? Assim, eu queria trabalhar, sabe? Eu não tinha muito um objetivo, eu quero trabalhar nisso. Eu cheguei até a mandar alguns currículos para mercado, que eu imaginava, posso trabalhar no mercado, no caixa, que é fácil ali de ficar, né? Essa parte administrativa nem era uma possibilidade, assim, para mim. E eu entrei ali na área de recursos humanos, comecei a aprender, né? Não sabia fazer nada, nem falar, nem escrever um e-mail, aprendi tudo lá, né?
E aí comecei a me descobrir ali profissionalmente, né? Comecei ali a pensar em faculdade, né? Que era algo que eu já tinha vontade e comecei E ali lá a eles entrar na começaram a te universidade. incentivar. E eles também lá dentro começaram a incentivar, né? Porque lá tem Super. um bagulho bacana. Porque nessa época que ela começou a trabalhar, foi na época que começou algumas empresas grandes a terem a obrigatoriedade de ter um deficiente trabalhando. Tinha as famosas cotas, né? Como que é essa cota? Explica pra Algumas gente aí, empresas Guido. parecia que passava de mais de 100 funcionários, você tinha que ter uma pessoa com deficiência. menos uma. Qualquer deficiência. Tá. Isso. Só que nessa época que começou isso, e a gente está no Brasil, isso é muito bagunçado. Então, o que acontece? As empresas tinham... Eu lembro de grandes empresas, e eu tinha muito amigo com deficiência, então grandes empresas contratavam um deficiente para ele ficar em casa. Eu tinha amigo que tinha 3 carteiras de trabalho, porque ele recebia para ficar em casa. Mas não era home office, não. Era... Não, ele só tinha que ficar em casa. Ele tinha que ter a carteira assinada pela empresa, para a empresa poder ter um deficiente registrado, e ele ficava na casa dele. A gambiarra, hein? Mas acontecia muito isso, acontecia muito. Eu tinha amigos que tinham 2, 3 carteiras de trabalho, porque a carteira de trabalho você tira quando você quiser. Sim. E os caras tinham um monte, eles tinha gente que trabalhava em 3, 4 firmas diferentes. E a empresa que ela trabalha, não. A empresa que ela trabalha, eles sempre tiveram uma conduta de, você vem pra cá, então a gente adequa, o lugar é extremamente Sim. adaptado. Ela não tem uma dificuldade lá dentro. Só que você vai trabalhar, vai aprender a trabalhar. E foi de fato o que aconteceu com ela. Sim, e foi muito, muito legal, porque é isso que a gente busca também, né? O Trabalhar. desenvolvimento, é o trabalho, né? Não é só o trabalhar por trabalhar, até porque se fosse isso, a gente ficaria ali com um salário que Se aposentava e ficava pelo se salário do governo. aposentava, exato. E, enfim, aprendi, eles incentivaram muito a questão da faculdade, né? Eles, inclusive, custearam na época, né? Metade da minha faculdade, porque também ainda não estava ali numa condição, né? Estava começando ali, mudar um pouco ali o meu cenário, né? Com a primeira oportunidade. E aí, comecei a fazer administração aqui em Santos, né? E aí, tive algumas barreirinhas ali físicas. Aí, eu comecei, acho que, a ter um pouco mais desse contato com a limitação mesmo, né? Que a deficiência traz e que, assim, as coisas nem são preparadas para, né? A arquitetura não é a melhor. Não é, né? E lá na universidade tinha elevador, mas assim, direto quebrava, né? Aí faltava luz, aí como que subia, né, pra aula. Era bem aquela época do ônibus que um monte tinha elevador, mas nenhum Você funcionava. lembra? Que o motorista passava assim por você, ó. Não, O motorista passava passava reto, pelo né? ponto, já passava fazendo assim, pastor. Passava reto. Fazia assim, o cara tava lá longe. Não, era, nossa senhora, Sim. como a gente apanhou disso daí. Olha, A gente eu pegava apanhou, foi muito ônibus é. nessa época. Eu morava na Zona Noroeste, né, em Santos, e fazia faculdade, estudava ali perto do Gonzaga. Eu pegava muito ônibus, passei muito por isso. Ou o motorista não sabia usar. Não, Daqui, ficava parceiro, bravo, ele não sabia, o motorista daqui não sabia descer o elevador. Não sabia descer o elevador e falava que estava quebrado e o negócio funcionando. funcionando. Eu falei, não, peraí, que Passava vamos pela tentar. Tentava, tava funcionando, E né? a gente ficar no ponto tá chovendo. Tá chovendo, o motorista não descia, mas nem a pau ele descia do ônibus. Não descia. É. Ele fingia que não te via. Sim, E ia embora. Não, a gente passou muito por isso. sim. Depois foi mudando, né? O pessoal Foi. Nossa, da aviação, eles começaram a receber as reclamações, começaram a ouvir de fato. E aí o Luciano, que a gente trouxe aqui, ele bateu muito, muito, muito. Ele foi um dos grandes... Sim. Divisor de águas, né, Ele cara? foi uma das maiores vozes aqui para poder falar, não. A gente não tem problema em pagar o ônibus, mas você tem que me deixar subir. Exato. Eu prefiro A gente- pagar e ter a condição de usar, É. né? E aí é onde começa a mudar a cabeça, porque a gente tinha muito cara que queria estar de graça e entrava se arrastando dentro do ônibus, mas a gente também tinha ela que estava trabalhando e que queria poder pegar o ônibus, poder ir para o trabalho, Sim. né? Você não quer oferir qualquer Não, vantagem. ele não você quer, a gente quer entrar dentro do só ônibus. É tua locomoção, velho. Sim, Teu né, direito de ir e vir. Era. Dentro de um Quantas vezes- transporte público. Era os dois gestos, era assim, de que o elevador não tá funcionando, assim. e assim, É, o ônibus tá cheio. cheio. O que eu tenho a ver se o ônibus tá cheio? Meu lugar tá ali. Tem outro cadeirante dentro do Sim. ônibus? Não tem. Então eu tenho que entrar. É. E aí, quando a gente aprende a brigar, que é mais gostoso, né? Porque aí Sim. vira tumulto, aí você se joga na Eu frente do imagino, ônibus, não vai andar. eu imagino, por exemplo, se vocês numa situação de chuva, no ônibus às 6 da tarde, Ixi, né? Eu já tô... Metrô, né, meu? Às vezes, tipo... Difícil. Pelo tumulto, né? No caso, Sim. né? Não, Porque ninguém por mais respeita que tenha- ninguém, Por mais né? que no metrô você tenha um acesso de elevador, que vá até a plataforma e você embarque sem nenhuma dificuldade, mas, meu, eu acho assim, como que você faz... Ou às 7 da manhã, que o negócio tá às 6h30, 7 horas, tá bombando, ou às 6 da tarde. Sim. Como é que faz, meu? Você tem que esperar, você tem que ter o bom senso de pessoas que às vezes vão falar, não, por favor,
A prioridade hoje em dia isso mudou muito, Mas né? no horário de pico, como é que é, Guido? Eu acho que assim, o grande problema ainda são as pessoas, né? Porque é isso, não adianta às vezes você ter ali não é que não adianta, né? Adianta, a gente precisa ter o recurso ali, a possibilidade, a estrutura para poder conseguir fazer a adequação, né? Mas assim, muita gente ainda não respeita. Eu já peguei ali, eu tô morando em São Paulo agora, metrô que a galera não respeita, é um empurrando o outro e salve às vezes você puder, vê entendeu? Cadeira para idoso. Meu, tem uma molecada que senta lá, finge que tá dormindo. Exato. Mas acontece, Às vezes o senhorzinho cansado, tipo, E muitas vezes essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que passam por cima da gente no metrô, no ônibus, é a mesma pessoa que vai no Instagram, no Facebook, no Twitter depois, falar que tem que respeitar o outro e faz postagem de respeito. Nem fala dessas Boa. É a mesma pessoa. Boa, Guida, é isso É o aí. mesmo ser humano. É o mesmo ser Exato. humano. Porque o bom senso, ele só te cabe até a hora que ele não tá te incomodando. Na hora que você precisa sair do teu lugar, é muito mais difícil. O meu bom senso, ele só serve até onde eu tô aqui sentado quieto. Sabe um negócio que a gente vê direto? Que eu acho que é um cuidado como um cidadão, deveria ser ensinado. Nós, como pedestres, andantes, quando você, né, a faixa viva, por exemplo, você põe o pé na faixa viva, você é morto, você é atropelado. Essa é real. 2% da população, pelo menos de algumas cidades e alguns lugares, tem a consciência de que a preferência é do pedestre, sempre. Cara, acabou. Mas não tem. Aí você vai tentar, se não tiver alguém da CET para poder, sim, né, ou algum órgão que regulariza o trânsito em outras cidades, para poder intervir pelo pedestre. Então, assim, o negócio já vem lá de trás, Guido. É a parte de educação, é a criação, é o como que você respeita o próximo. Exato. Seja qualquer situação, metrô, ônibus, seja a pé. Na vida, né? Na vida. Tem muita coisa que a gente poderia aprender, eu acho, né? Em Mas casa, eu vou falar primeiro, pra você uma coisa, né? Que deveria. Eu fui para algumas cidades, assim, em viagens de shows e tal, que às vezes também me surpreendia, porque a gente não tá acostumado. Não tá acostumado, não tá habituado. Eu botava, sabe assim, tipo, era o inverso. Eu botava o pé, assim, tipo, perto já pra atravessar na faixa de pedestre. Tá vindo um carro lá de longe, o cara já. Sim, eu também já tive experiência. Legal, cara legal. Você fica espantado com uma coisa que deveria ser comum. É isso que é. Sim, exato. Eu já tive algumas experiências assim também fora e é surreal, né? Aí a gente pensa, por que é diferente, né? Por que a gente não tem isso daqui? Ainda mais São Paulo, né, meu? Que é gigante, que poderia, e que você acha né? o centro do mundo. Exato. O pessoal que acha o centro do mundo. Você acha o Nova York do Brasil e a galera daqui desse estado. Exato. E tem muita gente boa, tem muita gente legal, muita gente instruída, muita gente inteligente. Por que tem tanta gente mal educada, sem bom senso? Sim. E é o que mais tem, sentido, viu? Né? Não faz sentido nenhum isso aí. E aí, você tava falando que você tá passando por São Paulo, você tá morando em São Paulo. Como você foi parar em São Paulo? Sair de Santos, que é uma cidade plana. Ela fez Irecê, tô acompanhando, Praia Grande, Santos, São Paulo. E agora São Paulo, não. Aí sai de Santos, que é uma cidade plana. Que bairro plana. de São Paulo você tá lá? Eu tô na Conceição ali, perto de Jabaquara, na Vila Guarani. Eu fiquei ali direto, eu estudava no IGT. Não sei se você conheceu. Era uma escola de uma escola de música que tinha lá, né? Que era a MT, Escola de Música e Tecnologia, que ficava bem naqueles prédios que tem ali do Itaú. Ah, sei. Do lado ali, assim, tipo, era a escola, um prédio super... bem pertinho ali, então, eu decidi, então, me formei, né, na faculdade, em administração. Esses perrengues aí, né, mas a gente segue, a gente continua. É a vida que vai. É isso. E eu pensei estava sentindo a necessidade, né, na verdade, de conhecer outras coisas, né, de conhecer um lugar diferente, de ter outras experiências, né, porque eu entrei aqui nessa empresa, né, não sabia nada, me desenvolvi muito, sou muito grata, inclusive, né, por tudo que eles me ensinaram. Mas estava começando a sentir ali a vontade uma de querer formiguinha, mudar. sabe, mas né, o que mais existe, né? Desafio. Quais são as outras possibilidades? E aí, uma pessoa que trabalhava comigo, né, comentou que tinha uma vaga. Eu falei, vamos, é agora, né? Eu falei, deixa eu terminar minha faculdade primeiro, terminei. Então, foi tudo muito também planejado, assim, pra mim. Até pra minha mãe também, né? Em casa, pros meus pais.
Porque eu tava ali no emprego dos sonhos até então, pra todo mundo, E né? aí Era vai um sair emprego pra muito... começar a pegar fretado. Exato. Então, todo mundo me questionou, por que você tá fazendo isso? Você é louca, né? Fica aqui. É uma empresa muito desejada, né? Onde eu estava trabalhando também, é uma empresa muito boa, assim, muito reconhecida, mas falei, não, eu vou, né? E aí, o primeiro dia, assim, eu fui pegar fretado, né? Porque não tinha... possibilidade de eu ir morar ainda em São Paulo. E assim, sabe quando você vai também, apesar de ser planejado, tem algumas coisas que você não pensa, né? Pelo menos essa questão de limitação, de o que vai ser difícil, eu tento não pensar muito, porque eu acho que se você pensa, você desiste, né? E eu só me planejei, né, pra poder ir, pra poder, né, em casa, pra poder me desligar também com calma. Isso tudo foi muito planejado. Mas aí, no primeiro dia, minha mãe falou, eu vou te acompanhar, porque a gente não sabia como que era a rua lá, né? Como que era a questão de acesso. Falei, beleza, vamos embora. Fechei fretado, primeiro dia, assim, uma chuva caindo. E parecia que ia alagar Santos. E aí eu olho pra minha mãe, eu não pensei na chuva, e agora? Como que vai ser pra você pegar fretado? Você de cadeira, um guarda-chuva, indo trabalhar toda molhada e pra pegar o fretado e pra subir do fretado. Exato. E assim, muita gente às vezes não pensa, né? Mas, gente, não dá pra um cadeirante usar um guarda-chuva, tá? Não dá. Assim, eu tenho que me Não empurrar, dá, eu tenho ou duas você- mãos só, eu tenho que me empurrar, então não tem como usar um Não, e eu tive uns guarda-chuva. amigos que já fizeram a sugestão, mas por que você não coloca na tua cadeira o guarda-chuva preso? Aí, o que acontece? Bate o vento, vira um barco à vela. É isso, é isso. Aí bate É aquele igual vento da hora me bicicleta carrega. Exato. faz sentido nenhum. Vai servir pra eu me molhar e não conseguir me mexer. Então, não dá, gente. Não ofereça um guarda-chuva para cadeirante, né? A não ser que você vá ali com ele, né? Levando. E aí, o motorista, né? Ele já estava ali, já tinha sido avisado. Então, ele tinha que descer do ônibus para poder pegar minha cadeira e colocar no No ônibus, guarda no bagageiro. bagageiro, isso. Ele desceu até, foi tranquilo. A minha mãe foi ajudando também, foi levando um guarda-chuva para ele, né? Para ele não se molhar tanto. E aí, cheguei lá, uma puta rampa, assim, meu. Aquela descida íngreme de São Paulo. Tem que subir. Exato, pra descer é fácil, descer tudo Santo ajuda. Aí Agora, ela pra precisaria subir, conhecer o nosso kit racer. Depois a gente vai falar sobre isso. Sim, exato, precisando de um kit desse, inclusive. E aí, bateu aquele desesperinho, né? Falei, meu Deus, e agora? Já tem a chuva, minha mãe já tava assim, coitada, desesperada. Falei, não, mãe, calma, né? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Vamos Passou o lá. primeiro dia, outros dias bons, ruins. Quanto tempo você ficou antes de decidir mudar em Fiquei São Paulo? 3 anos e meio pegando fretado, né? E aí, assim, pra subir, né? Porque o meu ponto do fretado Longe. era na outra rua que eu tinha que subir. Então, toda vez que eu tinha que subir, eu tinha que pedir pra alguém: oi, por favor, me ajuda aqui a subir, pra poder pegar o fretado, né? E você estava comentando o povo de São Paulo, né? Que é uma galera assim, instruída, né? Várias vezes eu pedi ajuda e a galera achava que eu era pedinte, assim, que eu tava pedindo Te dava uma moeda dinheiro. agora. Não tem Dava uma trocado. moeda e saía fora. Não, tá Exato, aqui, ó. Depois você compra um lanche aqui exato. por baixo. E isso, meu, aqui 20 e poucos anos, né? Aí a gente fala e a galera acha que isso não acontece mais, né? Que, não, isso é mentira. Aquela galera que vê ela todo dia pedindo ajuda ali pra subir, começa a sair pela outra rua, já pra não passar por ela. Ah, com certeza É, tinha ué. gente. Então, assim, tinha gente com fone que fazia assim pra mim, ó. Não, tipo, não tenho nada. Falei, amigo, eu só ia te pedir uma ajuda. A pessoa nem escuta o que você quer falar, sabe? não. Assim, é tenso. É. Essa foi uma fase, assim... Mas você acha que assim é nacional essa situação? Ela é cultural no país mesmo? Ou isso é isolado, assim? É mundo. Eu acho Onde que é. você- Eu acho que é mundo, né? Porque eu acho que foi criada uma imagem ali das pessoas com deficiência, né? Que assim, eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? De que a pessoa com Assim deficiência como não tem Assim condição. como a vaga de deficiente que não é respeitada, né? Sim. Em todas as É. vários Exato. lugares que você vai em estacionamento de Sim. shopping, de mercado, você vê Exato. sempre o pessoal ali, assim, pelo menos uma identificação, ou até mesmo você vê o cara, é rapidinho. Cara, não existe rapidinho. Eu acho que assim, Não, É que eu acho essa que vaga não é assim... sua nem um segundo. Tipo, existe essa. Sim, é que assim, minha percepção, né? Eu acho que você usar uma vaga, né? Ou sentar num lugar que tá Não é destinado a exclusiva, não você. é destinado a você, eu acho que assim, a pessoa ela sabe, né? Ela tem consciência sobre isso, ela tá simplesmente cagando pra Ignorando. regra, ignorando
e, né, faltando com respeito. Ela não tem respeito nenhum, né, não pensa no outro em nenhum momento. Agora, você confundir uma pessoa com deficiência com uma pessoa que tá morando na rua e tá situação de pedindo rua, dinheiro... E assim, eu não me sinto nem um pouco ofendida, tá? Porque eu acho que, assim, quem mora na rua, né, infelizmente tá com aquela condição porque, né, enfim, outros fatores aqui que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas foi criada, acho que a cultura mesmo, de que a pessoa com deficiência, ela não tem condição, ela não tem a possibilidade de conseguir, de ter um trampo, de estar ali, de fato, trabalhando, sabe? Então, assim, a minha visão é essa. Eu acho que é muito mais cultural do que a pessoa que está sentando ali no lugar que não é exclusivo dela, sabe? E aí passam-se 3 anos e meio nessa guerra de dias bons, dias ruins, e aí você vai morar em São Paulo. Sim, aí eu cansei, Aí né? começa aquele desafio de morar sozinha. Não, você foi morar com o nosso querido Johnny. Isso, eu fui juntar aí os paninhos, né? Decidi porque já estava um pouco cansada também de pegar fretado, né? E eu queria também ter a possibilidade de morar em São Paulo. São Paulo é um mundo também de possibilidades, né? De ficar mais perto também do trabalho. E foi um desafio também sair da casa de mamãe, né? É difícil sair da casa dos pais. Acho que o desafio já começa aí, né? Eu e minha mãe, nós somos muito próximas, então foi bem difícil no começo, mas foi bom também aí dar esse passo na relação, né? Mas São Paulo também, morar em São Paulo é um desafio ainda, né? Por mais que seja ali, né, a maior, né, que fala e tudo mais, ainda tem muita rua que não é acessível, né? Assim, tem muita coisa ali para desenvolver. Estava comentando hoje até, né, sobre o metrô, que assim, há 1 ano e meio atrás eu fui no metrô, agora eu não lembro, agora é a estação, fui sozinha e eu não tinha elevador. Semana passada, esse final de semana agora eu fui pra lá e eu usei a escada rolante um monte, porque tinha os elevadores que não estavam funcionando. Então. Tinha elevador que tinha morador de rua dentro, ele tava subindo e descendo. Aí eu falei, não vou esperar. Aí eu fiquei pegando. Sim. E quando usa elevador, o banheiro pra poder colocar coisas então tem elevador que vira coisas de limpeza. armário. Eu amo, gente. O banheiro deficiente Mas, vira... ó, eu vou falar pra você, depósito, né? Infelizmente, a gente tá quase chegando ao final desse nosso Racer Talk Show. E antes disso, a gente queria saber, assim, atualmente, fala um pouco da tua trajetória nos dias de hoje e como que você tem o brilho no olhar do que você faz hoje. Acho que assim, hoje, né, eu estou ali, continuo como recrutadora, hoje atuo muito com recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, né, que eu acho que é o que mais me motiva, né, nesse momento. Acho que não só de pessoas com deficiência, mas de diversidade no geral, né, onde eu trabalho a gente tem muito esse olhar, né, para diversidade. Eu estou ali muito na frente, né, para poder trazer, para poder, de fato, garantir a inclusão. Então, hoje, o que me motiva é isso, de contar um pouquinho também para essas pessoas de que lá é possível, você se tornou sabe? palestrante. Você também é palestrante lá, né? Sim, dou algumas, sim. Tô começando agora, né, mas lá internamente eu faço bastante, né, a gente tem um grupo de afinidade, né, lá. Para quem tá assistindo a gente, fala onde você trabalha. Hoje eu trabalho no Itaú. No Itaú. No Itaú. Então, lá tem um grupo de afinidade, que a gente olha muito para essas questões de diversidade. Então, hoje, de fato, é o que me motiva. E acho que é muito legal também quando as pessoas veem que eu sou recrutadora, tenho uma deficiência e estou recrutando, sabe, pessoas com deficiência também. Acho que isso é muito... Eu acho que E na hora da entrevista faz toda a diferença, Faz toda né? a diferença, Porque a pessoa, ela vê que e dá. assim, a entrevista, ela nivela a questão da igualdade, né? Perfeito. Eu acho isso. Eu sei o que a vejo pessoa isso, tá passando e eu sei tá, o que ela sente, se né? fosse ser entrevistado, eu me sentiria muito mais à vontade de falar, pô, tipo assim, cara, que legal, cara, que tá tendo esse cuidado, né? Sim, é isso. Então, eu continuo, né, pretendo aí continuar com esse trabalho, acho que não só lá dentro, né, mas também fora, podendo ajudar aí quem eu posso. Esses dias eu voltei no campus também para poder bater um papo lá com o pessoal. Então, acho que o que hoje que me motiva, né, que você perguntou, que me brilha os olhos, é isso, né, de poder mostrar que é possível, sabe? Porque a realidade que eu tinha, né, do interior, de não ter nenhuma condição, eu nunca imaginei estar onde eu estou. E não é que eu tenho tudo, né, mas eu tenho Mas é uma tremenda muita vitória, coisa é muita conquista. Sim, merecida, assim, exato. né? Ajudo muito Você minha seguiu uma família. carreira. Então a gente conseguiu pontuar aqui uma pessoa que seguiu uma carreira. Que conseguiu uma estabilidade numa carreira naquilo que ela queria. Exato. Então é isso, e as coisas ainda estão só começando, cara. É muito nova e o céu é o limite, cara. Que isso, legal. vambora. Parabéns aí. Super prazer, Keliane, receber você aqui no nosso Racer Talk Show. Deixar as redes sociais, você Prazer quer deixar a foi rede meu. social? Me adicione aí no LinkedIn, eu tô como Keliane Santos, e Instagram, né, que é o mais conhecido. K. Keliane com K. K-E-L-L-I-A-N-E, não é Q-U.
Keliane com K e no Instagram Keliane Sena. Keliane Me adicione aí e me sigam. É isso aí, pessoal. Foi um prazer gigante. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Racer Soluções, LVR Studios. E você que quer fazer uma live, você quer fazer uma transmissão ao vivo, você quer fazer gravações de vídeo em geral, entre em contato com a Rod Livestream, fala com o Thiago que ele tem ótimas condições para você. Guido, considerações finais aí? Só agradecer como sempre. Incrível, obrigado, Kelly, pela presença, obrigado pela entrevista. Obrigado, Tati, nossa produtora, sempre aí pelo apoio. E é isso. Obrigado, gente.